Eu queria começar perguntando ao senhor, senador, sobre esses processos que estão sendo movidos no TSE do Paraná contra o senador ah, Moro, Sérgio Moro. Em primeiro lugar, antes dos processos, o Sérgio Moro tem se saído bem na sua avaliação como senador? Ele tem representado, é óbvio que um senador não é um vereador, ele tem representado bem os interesses do Estado do Paraná? Isso não é uma pergunta, né, Zen? É uma brincadeira sua. Ele é absolutamente inexpressivo. E ele nunca representou interesses nem do Paraná e nem do Brasil. O Moro foi, no exercício da magistratura, um instrumento dos interesses do capital financeiro. Depois das revelações, da quebra do seu sigilo e tudo mais, ele se comportava como se fosse um agente americano a favor dos capitais financeiros, uma destruição do processo industrial brasileiro, naquela proposta conhecida de transformar o nosso país numa colônia, numa grande fazenda produzindo commodities para resolver os problemas da Europa, dos Estados Unidos e cá entre nós, da China também, né? Porque a transformação do Brasil numa grande plantação interessa ao mundo, só não interessa ao Brasil. E aos Senador, brasileiros. então, ao povo brasileiro. Senador, os processos contra o Moro, eu não sei se o senhor sabe detalhes, foram dois partidos diferentes que entraram argumentando que o Moro fez várias campanhas, né? Ele fez uma campanha para presidente, ele fez uma campanha para governador e depois ele saiu com senador, e isso teria caracterizado que ele gastou mais do que poderia ter gasto. O senhor concorda com essa tese e acha que o Moro vai ser cassado? Nem me perco com essa tese, Azenha. Na verdade, o Moro não poderia ser candidato ao Senado da República pelo Paraná. Ele estava filiado em outro partido em São Paulo. Ele não tinha nem tempo de filiação. E ele usou as verbas do Podemos, do Partido Novo, não é isso? Usou de uma forma abusiva. Então, na verdade, ele não poderia ter sido candidato da mesma forma que o Deltan, o seu parceiro no Ministério Público, enquanto ele era juiz, também não poderia ser candidato. Mas ele conseguiu no Tribunal do Paraná. Agora, se você quer a minha impressão, eu acho que está tão esclarecida a atividade do Moro, contrária aos interesses nacionais, que mesmo o Tribunal do Paraná, que lhe deu a legenda quando não podia dá-la, vai cassá-lo, porque senão vai levar mais uma outra reprimenda num conserto da sua sentença no Tribunal Superior. Então, eu acredito que o destino do Moro é perder o mandato ao qual ele nunca deveria ter tido acesso da forma como o fez. Neste caso, nós poderemos contar com o senhor como candidato ao Senado, senador. O senhor é a pessoa mais experiente. Eu sei que a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, também especula-se que seria uma candidata, mas sem dúvida nenhuma eu acho que o senhor tem a maior força eleitoral e tem um passado todo no Paraná que lhe garante um espaço, uma possibilidade muito grande de ser candidato, não? Grato pelos elogios, Azinha. Eu fui o senador mais votado do Brasil na minha primeira eleição ao Senado. Eu fui 3 vezes governador do estado. Eu fui prefeito da capital e fui deputado estadual. Uma carreira bonita com voto popular. Eu entrei no PT para derrotar o Bolsonaro e para eleger o Lula. Eu estava há 12 anos fora da política estadual, Azenha. Eu me envolvi profundamente na política exterior do Brasil. Eu fui o presidente da seção brasileira do Parlasul, do Parlatino, e, posteriormente, eu fui co-presidente, ou presidente latino, da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Genebra. O Parlasul era em Montevidéu, o Parlatino no Panamá. Então, eu me envolvi nisso. Eu estava muito tempo fora dessa política miúda do Estado, da presença nos municípios e tal. Estava fazendo uma política nacional. E eu, você sabe, eu acho que a tua posição é muito parecida com a minha. Posso estar enganado.
eu entrei nesse jogo de apoio ao Lula depois de ter criticado com, eu não diria com dureza, mas com precisão, os erros da política do PT no governo. Eu critiquei muito a política do PT com o Meirelles, eu critiquei muito a política do PT com Joaquim Levy, eu achava que era um erro, mas quando vi que o interesse do Moro, que no início da sua jornada, inclusive me empolgou um pouco, pouca gente sabe, mas fui eu que levei o Moro 2 vezes para falar nas comissões do Senado Federal. Fui eu e outros companheiros. Mas eu percebi, num determinado momento, que o combate à corrupção, que é endêmica na política brasileira, é uma vergonha, é endêmica. E não era só do PT, era uma corrupção da política, que ela estava acabando com o Brasil. O Moro levantava a hipótese de que haveria um combate sério contra a corrupção. Quando eu vi que o jogo dele não tinha nada a ver com a corrupção, que era simplesmente um jogo entreguista para desmontar a possibilidade de industrialização do Brasil, as empresas nacionais, e agir conforme aquele famoso consenso de Washington, nos transformando numa grande colônia, uma plantação, fornecendo commodities minerais e agrícolas para os países do tal primeiro mundo, eu me opus a isso com firmeza. Então, eu entrei pesado na defesa da Dilma, embora eu estivesse no PMDB. Nunca suportei o Meirelles como ministro do Lula. E nunca suportei o Joaquim Levy. E eu entrei pesadamente, cá entre nós, sem que pareça um vitupério, que é um elogio em boca própria. Eu entrei muito mais pesadamente que o Partido dos Trabalhadores nisso. Embora estivesse junto comigo o Lindbergh e companheiros que trabalharam com muita energia. Mas eu não era do PT. E eu pus o meu prestígio, o meu mandato, a minha popularidade no Paraná e no Brasil à disposição do fim daquela catástrofe, daquela ignomínia que era a cassação da Dilma. Agora, já resolvida por um tribunal, mostrando que nunca houve pedalada fiscal nem nada, era um golpe de Estado mesmo para destruir a possibilidade de crescimento do Brasil. Então, eu, depois da eleição, eu fui desprezado pelo PT. O Lula nunca mais falou comigo, Azenha. Nunca mais. Há uns 10 dias antes da eleição, ele me deu um telefonema que queria falar comigo para discutir a política do Paraná, a política do Brasil. Eu ligando para você, você pega um avião e vem para cá, marque o dia. Nunca mais houve esse dia. E eu fui totalmente marginalizado. Nem conversaram mais para a reorganização do partido e das estruturas do governo federal no Paraná. Agora, como eu não entrei nesse jogo em causa própria, eu entrei com o objetivo, que era derrotar o bolsonarismo e derrotar o Guedes, né? Que o Bolsonaro é um instrumento desse processo. É um mecanismo utilizado eleitoralmente. É o liberalismo econômico, o Guedes. Eu não entrei à procura de nada, mas eu fui rigorosamente desprezado. Então, você me pergunta se vai ser candidato ao Senado? Olha, hoje, em Curitiba, a rejeição ao PT é 60%. Então, o Paraná e Santa Catarina têm uma rejeição pesada. Eu, que fui o mais votado senador do Brasil, perdi pontos nessa minha adesão ao PT, sabendo que ia perder. Mas eu entrei em função da minha visão ideológica do Brasil, do nacionalismo. Eu fui presidente no Senado da Comissão de Soberania Nacional, Defesa da Soberania Nacional, comissão mista. E quando saí do Senado, fui eleito presidente de honra. Então, a minha posição não é uma posição carguista, medíocre. Eu faço política sonhando em ajudar na transformação do Brasil. O que, cá entre nós, não está acontecendo hoje. Senador, eu tenho notado nas suas postagens, o senhor diz, essa história de joias do Bolsonaro já me cansou. Por que cansou? O senhor não acha tão importante assim? Por quê, senador? Porque cá entre nós, que importância tem o raio de um relógio que o malandro ganhou e mandou vender diante da venda da Eletrobras? E o governo federal entra com uma ação em juízo que não é para recuperar a Eletrobras. Segundo o texto do Messias, que é o procurador, diz que é para aperfeiçoar a privatização.
Então, eu acho que é um desvio, é uma tentativa de desmoralização da já desmoralizada imagem do Bolsonaro, esse ridículo ex-presidente da República, mas que, no fundo, nós estamos seguindo o que fez o Guedes. O Guedes tem elogiado muito a política econômica do Brasil. Nós estamos a caminho da consolidação do liberalismo econômico. E aqui no meu estado, Azenha, foi privatizada a Copel com apoio do governo federal. Apoio Em que termos se deu manifesto. esse apoio? Hã? Em que termos se deu o apoio do governo federal à privatização da Copel? O Lula não se opôs em nenhum momento, não disse uma palavra. O Alexandre Silveira e o Haddad anteciparam a outorga de 2 usinas hidrelétricas, forçando a Copel a ter um encaixe de recurso que o Rato, que é um seguidor do Guedes, já tinha descapitalizado a empresa, e eles facilitaram a venda da Copel. O Lula, em Foz do Iguaçu, não recebeu o movimento de oposição à venda da Copel. E você lembra que lá atrás, no governo do Lerner, tentaram vender a Copel. Foi um movimento, Azenha, fantástico no Paraná. A imprensa se mobilizou. O nosso arcebispo católico, Dom Fedalco, se levantou. Dezenas de milhares de pessoas nas ruas. A Assembleia foi invadida. Desta vez, a imprensa inteira, em absoluto silêncio. Eu assumi, depois do Lerner, e eu peguei a Copel com um prejuízo anual que justificava a privatização de 340 milhões. No primeiro ano, com o governo austero, eu levantei o lucro para 1,4 bilhão. Depois isso foi para 5. E agora, eu não tive a oportunidade de ter uma entrevista num jornal, numa rádio, numa televisão para falar sobre isso. Eu que fui governador 3 vezes. Quando eu assumi, tinham vendido, privatizado uma usina de gás aqui em Campo Largo, com os Estados Unidos. Eu derrubei aquilo no Tribunal Arbitral de Paris. Sabe quem foi o meu advogado com o qual eu fui a Paris? Na época, o Fachin, que era nosso procurador, foi comigo. Nós lançamos um panfleto explicando o tamanho do trambique para a França inteira. E o Tribunal Arbitral converteu em diligência. Iam nos liquidar no primeiro dia. Nós fomos com toda a força. E essa diligência, com medo dos bandidos que tinham entrado no negócio, se transformou numa proposta. Eles vieram aqui e disseram, Requião, então nós vendemos a nossa parte. Eles queriam 5,5 bilhões de indenização, Azenha. Eu comprei por 400 milhões de reais a parte deles. Agora, antes disso, eu fui ao Texas, aquela região que tem as usinas de gás dos americanos, para conseguir informações sobre a nossa usina de gás. E os americanos, gerentes das usinas do Texas, me disseram, Requião, isso é um absurdo. Vocês colocaram uma usina de retificação do gás boliviano com um preço fantástico atrás da usina hidrelétrica, atrás da usina gás, absolutamente desnecessário, isso é um roubo. E em cima dessa coisa toda, nós levantamos, eu trouxe para dentro da Copel a usina de gás, e a Copel se transformou numa empresa lucrativa fantástica. Naquela crise dos Estados Unidos, do Lehman Brothers, do desemprego fantástico no país, eu reduzi a tarifa de energia elétrica do Paraná para a mais baixa do Brasil. Eu dei tarifa zero para os mais pobres. E o meu lucro era tão grande que eu construí 3 usinas hidrelétricas, porque a Copel tem um monopólio. Agora, hoje, a Copel foi vendida a quem, Azenha? A quem? Um fundo estabelecido nas Ilhas Caimã, Fundo Pátria, que tem uma participação significativa do BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo. E que eu também, né, o senador, desculpe, o BlackRock também é individualmente, acho que depois da Previ, e se não me engano, da Mitsui, eles são os 3 maiores acionistas da Vale do Rio Doce. Sim, Mitsui, exatamente. Previ e BlackRock. Exatamente. Mas eu suponho, você é um jornalista investigativo da primeira linha, que eu admiro, podia dar uma aprofundada nisso. Eu hoje estou aqui na minha casa, uma casa do BNH que eu comprei há 40 anos. Eu estou aposentado pelo INSS com R$ 3.372. Eu não tenho condição de aprofundar uma pesquisa nacional. Mas eu suponho que o tal Fundo Pátria foi montado
com algum recurso tipo BlackRock, mas com os recursos daquelas 54 privatizações do governo do Fernando Henrique, daquela denúncia que eu fiz sobre a CC5 e o Banestado, não residentes. Eu assumi o governo e descobri que, em nome do vendedor de cachorro-quente da frente, estavam saindo bilhões de dólares. Nós fizemos a denúncia para o Ministério Público, para a polícia, caiu na mão do Marcos Tomás Bastos e acabaram tirando o delegado Castilho, de Nova York, quando procurava o destino do dinheiro. Eu acho que é mais ou menos aquilo. Agora, imagina um fundo de investimento comprar uma usina. Operar uma usina para quê? Não tem cabimento isso. E o pedágio é a mesma coisa. O pedágio do Paraná Peraí, o governador, desculpe. Vamos voltar ao Pátria aí para a Copel. Qual a perspectiva de futuro para a Copel? O senhor acha que vai haver aumento de tarifa? Claro! Para que um fundo de investimento investe? Para perder dinheiro? Eu consegui com a Copel, com o monopólio e com a qualidade que ela tem, não é por ser paranaense, é a melhor empresa do Brasil pública. Eu consegui a menor tarifa do país. Eu consegui manter naquela crise norte-americana, que pegou o mundo inteiro, um nível de emprego com carteira assinada lá em cima. Eu trabalhei com a Copel no desenvolvimento do estado do Paraná, tarifa baixa. A Copel foi fundada pelo Bento Munhoz da Rocha Neto, em 54, para levar eletricidade de qualidade e barata para o desenvolvimento do estado, principalmente no interior. Vendida por quê? Para quê? Ela não precisava de dinheiro, mas ela estava criando na mão do rato e desse pessoal, desde o Jaime Lerner, dividendos simplesmente fantásticos. Lucros simplesmente fantásticos. Vendiam uma usina, vendiam uma empresa. Eu criei aqui a Copel Telecom. Eles venderam a Copel Telecom para um grupo aí. E com o dinheiro, em vez de investirem numa usina hidrelétrica, eles distribuíram dividendos. É a visão privatista do capitalismo liberal, que é a visão do governo do Paraná. E me perdoa a franqueza, é o que eu vejo no governo federal hoje também. Eu vi uma entrevista hoje do meu amigo Haddad, que é um cara sério e porreta, você sabe disso, mas que tem uma cabeça estranha em todo o liberalismo. Ele era professor do INSPER. O INSPER é presidido pelo Marcos Lisboa, que foi quem escreveu A Ponte para o Futuro, dizendo que ele é a favor da reforma administrativa do Brasil. Claro que uma coisa ou outra tem que ser reformada, mas a reforma proposta é para liquidar o Estado, fazer o Estado desaparecer. Então, eu vejo que está havendo uma consolidação do liberalismo. O discurso do Lula internacional é uma maravilha, mas a prática não há nada tem a ver com isso. Daí você me pergunta, se vai ser candidato? Eles vão me dar uma legenda para mim ser candidato? Só me dariam se não houvesse possibilidade alguma de ganhar a eleição. O senhor falou quanto que a Copel distribuiu em dividendos, governador? Os valores não me perguntem agora, eu não estaria dando dados. Foi um verdadeiro absurdo, uma loucura. Uma verdadeira loucura. Mas percentualmente eu te digo, eu estabeleci no meu governo que a Copel distribuiria, segundo a lei das sociedades anônimas, que cabe para ela também, 25% do lucro. Daí eu pude construir 3 usinas, eu pude dar a tarifa mais baixa do Brasil para as indústrias não demitirem trabalhadores, era um acordo. Vocês não demitem ninguém, o Estado reduz o preço da energia elétrica. Eu criei a irrigação noturna, praticamente, com 75% de desconto no preço da energia, para melhorar a agricultura do Paraná. A Copel foi um instrumento fantástico de desenvolvimento. Eu consegui tudo isso, mas eles levantaram para 65% do lucro. É uma verdadeira loucura. E não há um grito, a imprensa calada, um silêncio absoluto. A Assembleia Legislativa tem 8 ou 10 deputados que falam, os outros todos adquiridos pelo mercado. E você sabe como se adquire, né? Pode ser por compra, por aluguel, por doação, eu não sei como. Mas perderam a noção do Estado e do Brasil. E o Lula e o governo apoiando. O silêncio do Lula é apoio. Você sabe quem fez a licitação do pedágio no Paraná? Não foi o Rato, foi o Lula. O Estado cedeu as estradas para o governo federal e o governo federal jogou na Bolsa
Então, como funciona isso, Azenha? O Fundo Pátria, que é esse fundo das Ilhas Caimã, quer ganhar dinheiro. Mas ele não é uma empreiteira, ele não é uma construtora. Então, ele contrata uma construtora que quer o quê? Ganhar dinheiro. E essa construtora, no Brasil, meio desmobilizada, depois da Lava Jato, ela vai terceirizar empresas, vai contratar outras que querem o quê? Ganhar dinheiro. Então, é um absurdo completo essa privatização. É um absurdo completo entregar para um fundo de investimento as estradas do Paraná. É um crime. Isso deveria ser objeto de cadeia para todo mundo, mas está aí festejado. O Lula fez um vídeo junto com o Ratinho anunciando a privatização. Por quê? Porque ele está em desespero, o partido do Kassab e do Rato tem lá 20, 30 votos no Congresso, mas não é assim que se faz política. Está mal feita, são erros. E nós estamos, Azenha, repetindo os erros da Dilma, que é uma mulher de uma seriedade absoluta, eu a conheço profundamente, por isso entrei na defesa dela, mas cometeu erros. Nós estamos repetindo os erros novamente. Está aí, estão saudando o Castelo Branco, baixou meio ponto na taxa da Selic. Tem cabimento isso? Nós estamos com 3,50 mais ou menos de juro no Brasil e uma Selic de 13,25. 13,25. Não, a pressão do Lula fez baixar. Isso é uma empolhação, Azenha. Não está certo isso. Agora, qual é o nosso papel? O que eu estou fazendo aqui com você? A denúncia, pressionando para que isso mude. Se existe uma pressão congressual e do mercado que está, de certa forma, tolhendo o Lula, é preciso que as pessoas que têm uma visão mais avançada tomem providência. A França estatizou a sua energia de A a Z. A Alemanha estatizou a energia de A a Z. Londres estatizou a sua companhia de água e esgoto. E Paris também. Nós estamos fazendo o contrário, entregando para fundos das Ilhas Caimã, Zenha. O que é isso? E a Sanepar, governador? A Sanepar é a mesma coisa. A Sanepar está sendo privatizada por uma proposta do Haddad. O Haddad inventou o tal do PPP, parceria público-privada. Você me perguntaria, você é contra isso, Requião? Eu não sou idiota, eu fui governador 3 vezes do Paraná. Se você tem no país uma deficiência tecnológica num setor industrial que faz com que não possamos produzir determinadas mercadorias essenciais para o nosso desenvolvimento, você faz uma parceria público-privada para que setores da indústria que competem nesse setor no mundo inteiro avancem, se desenvolvam e passem a produzir. Mas você pegar uma empresa pública, um serviço público, monopolista, e entrar com um PPP é crime. E é o que estão fazendo com um silêncio absoluto, inclusive da bancada federal do PT. Governador, quem é que vai disputar a Sanepar? E em que medida PPP, isso... dividiram em 3 partes. Estão licitando terços. Já licitaram o primeiro. São 16 municípios da região de Curitiba. Não Curitiba, da região metropolitana. É um crime isso. Não tem sentido algum. Recentemente fiz uma entrevista com a Maria Lúcia Fatorelli, em que ela falou desse projeto central para a política econômica das PPPs, dizendo que, na verdade, isso agrega dívida. Ela me contou, claro, por exemplo, que em Belo Horizonte a PPP, os papéis da PPP acabaram foram comprados pelo banco que lançou. Exatamente, todinhos pelo banco que lançou. Agrega a dívida, o Estado vai ter que pagar e privatiza o sistema. É uma estupidez, Azenha, não é uma coisa inteligente. O PPP pode ser muito inteligente para suprir uma carência tecnológica da produção de qualquer coisa no Brasil, mas não para privatizar a empresa pública. Monopolista. Eu fui governador 3 vezes. Essas empresas do Paraná eram uma maravilha. E outra coisa, o Banco Central. O Banco Central, na mão desse Roberto Campos. E, de repente, todo o discurso muda. Agora é o seguinte, o Lula conseguiu baixar meio ponto. Azenha, é uma vergonha falar assim. Meio ponto não é nada.
Se nós temos 3,5% de imposto, o razoável seria baixar isso para 5%. Juros de 5%, 1,5% acima da inflação para o país se desenvolver. Mas o meu amigo Haddad vai para a televisão e diz: não quero investimentos públicos. Nós vamos fazer o Brasil crescer com o PPP. O que é o PPP? É dinheiro público. Dinheiro público dado para empresários privados privatizarem serviço público. É uma loucura isso. É sem razão, é uma bobagem. É um erro. E esses erros tinham que ser corrigidos. Eu vi que o senhor recentemente no Twitter publicou uma foto sua com o Fernando Haddad. Deve ser uma foto antiga, então. É isso? Meu amigo pessoal, eu não estou dizendo que o Haddad é bandido nem ladrão, estou dizendo que ele está equivocado na proposta. Ele está influenciado pelas ideias do Marcos Lisboa. Está consolidando o liberalismo econômico no Brasil. O arcabouço é um teto de despesas feito por um cozinheiro gourmet com alguns temperos especiais, mas a essência é a mesma coisa. É um erro isso. E este erro foi cometido pela Dilma. Você sabe que, quando eu assumi o comando da luta no Senado Federal, eu ia conversar com ela. E ela me dizia: Requião, eu tentei uma conciliação com o capital financeiro para dar uma corrigida nesse problema do déficit público. Mas no fim do ano eu acabo com isso e nós vamos voltar aos nossos programas. Gosto muito da Dilma. Vamos voltar aos nossos programas de campanha. O que aconteceu com ela? Ela caiu. Estamos repetindo a mesma coisa. Até o fim do ano, apesar dessa história de que subiu o PIB, é uma piada isso, né, doutor? O PIB subiu porque nós batemos o recorde mundial de produção de milho e tal e coisa. O PIB não vai para o seu prato, nem para o meu, nem do pessoal que está escutando o nosso bate-papo aqui, que é gravado, mas vai para o ar uma hora dessa. Então não tem sentido isso. Nós estamos vendo 13 vezes cair a Bolsa. 13 caídas seguidas. Eu tenho aqui na minha casa, eu tenho duas ruas, a Frederico Cantarelli e a Cando Hartmann. Tem umas 30 lojinhas aqui de edifícios. 80% já fechou, Azinha. Fechou. Está fechando tudo. Então não é bem assim agora. Claro que o discurso do Lula internacional é positivo, mas não é um discurso progressista. O BRICS é uma tentativa de acabar com o monopólio americano, mas se você tem um pouco de pureza na alma, você não gostaria de ver a Arábia Saudita no BRICS. E ela está. Mas combate o domínio absoluto dos Estados Unidos. Tudo bem. Vamos dizer que é uma necessidade, não há outra maneira nesse momento. Mas internamente, nós estamos fazendo a política do Haddad, é o liberalismo econômico. E parece que contra isso só estou eu e o Papa Francisco, que não aceitou o domínio do capital financeiro. Governador, o que o senhor achou do fato da reforma tributária, que foi aí, continua não taxando os produtos primários, quer dizer, mantivemos a Lei Candir e os minérios e o agronegócio continuam sem pagar imposto, é isso? Camarada Azenha, você deve lembrar que o único voto no plenário do Senado contra a Lei Candir foi meu. Foi o único voto. Todo mundo votou a favor daquela bobagem. Você deve lembrar que a Cristina Kirchner perdeu essa votação com o voto do presidente do Senado, que era o vice dela. Lá na Argentina, o vice-presidente da República é presidente do Senado. Então, esta guerra é pesadíssima. Agora, é claro que o agronegócio é bom, ajuda o Brasil a equilibrar as divisas, vender para fora e tal. Mas nós somos, hoje, o campeão mundial de produção de milho, com 36%. Os Estados Unidos, que é o segundo, produz 26%. Os Estados Unidos era o campeão até agora. E o povo está passando fome. Está aí o Lula lançando programas para alimentar 3 vezes por dia os que não comem. Nós temos que resolver isso via macroeconomia, não é microeconomia. Nós precisamos de emprego, de desenvolvimento industrial, de plantação de alimentos. Eu fui governador do Paraná e eu apoiei brutalmente a pequena empresa agrícola. Eu fiz aquele programa de tratores, vendendo tratores baratíssimos, com correção monetária, no valor do milho.
naquela época, para escapar do juro dos bancos. Deu certo. Mas a minha escala do Paraná não é a escala nacional. É claro que dá para fazer muita coisa, mas eu vejo que o meu amigo Haddad, que eu respeito e gosto dele, não estou sendo irônico nem hipócrita, está enganado. Está enganado, está errando, está repetindo o que a Dilma fez. E eu vejo o desastre se aproximar, apesar de toda a propaganda. O PIB cresceu 0,9 nesse trimestre. Ora, vamos deixar de brincadeira. No fim do ano, nós podemos estar numa situação terrível. E as próximas eleições municipais no Brasil serão o desastre definitivo para a nossa frente. PT puxando. Por quê? E daí vem o governo de direita. Vem a fantasia da direita. É um erro isso, é um erro econômico. Nós estamos na contramão do mundo, Azenha. O mundo está estatizando empresas estratégicas. A Inglaterra, a França, Portugal, Espanha. E nós aqui fazendo exatamente o contrário. Por quê? Governador, o argumento do Lula e do PT é de que o Lula foi eleito com uma base política muito frágil e que, portanto, tem que dar uma guinada à direita, porque, caso contrário, ele cairia. Como o senhor responde a esse argumento, que não consegue nem taxar os super ricos, 2.500 Eu pessoas? recomendo que o Lula leia aqueles livrinhos do seu tio-avô, o Totonho Gramsci. Nós estamos sem projeto de país. Essa história de que o Congresso Nacional é um congresso de picaretas não é verdadeira. Ninguém se acredita um bandido, um picareta. Ninguém quer ser. Agora, se resolve que todas as votações do Congresso têm que ser remuneradas pelo orçamento secreto, que não acabou, que continua na mão do Lula. Inclusive, os parlamentares da nossa base, do meu partido atual, do PT, vão querer dinheiro também para votar. Senão eles vão ser derrotados na sua base eleitoral com dinheiro derramado nos seus adversários, que são mais à direita que eles. Então, o Lula precisa ter um programa de governo, acabar com essa conversa mole, que é muito boa, porque é emergencial. O povo precisa comer, claro que precisa, sou a favor disso. Mas tem que ter um projeto nacional. Um projeto que não seja temerário, a ponto de não poder ser realizado no Brasil, nas circunstâncias que nós vivemos hoje, mas que não seja covarde, se submetendo de forma absoluta ao capital financeiro, com o ministro da Economia dizendo: não queremos investimento público, nós queremos o PPP, investimento privado, quando o mundo está fazendo o contrário. Estados Unidos, China, o mundo, com sucesso. O que é isso que está acontecendo? Que erro. E ninguém fala. A impressão que eu tenho é que uma parte dos companheiros estão entusiasmados em nomear um fulaninho aqui, um fulaninho ali, um empreguinho aqui, um empreguinho acolá. Não é para isso que nós entramos na política. Eu entrei na política sonhando ajudar a transformar o mundo. Eu fui prefeito de Curitiba, governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente do Parlasul brasileiro, do Parlatino e da Eurolate, com sede em Bruxelas, pensando em ajudar a transformar o mundo. Mas acompanhei o desastre do liberalismo no planeta. Como é possível que eles não vejam isso? O discurso do Lula é bom, a prática não tem nada a ver com o discurso. Como é que você vai garantir comida 3 vezes por dia se você está entregando o Brasil para fundos de pensão das ilhas... Como é que é o nome da ilha? Caimã. Tá, Caimã. É possível isso? E foi o Lula que fez, não foi o Rato. Não, foi o ministro... Não, o governo é o Lula, não tem ministro de porra nenhuma. Quando o Lula fez aquela greve fantástica durante a ditadura militar, a Volkswagen tinha 40.800 funcionários. Hoje a Volkswagen tem 7.800. Daí você diria, ou diria um desses economistas da Rede Globo, não, é o progresso da tecnologia, a robotização, a informática, a inteligência artificial. Não é, não. A informática e a robotização tirariam mais ou menos 2% dos trabalhadores. É a migração da fabricação dos automóveis para o mundo. Peça aqui, peça ali. E cá entre nós, quem é que arrebentou isso no Brasil? Você lembra quem foi? Você ouviu no Ciro Gomes, no Tratado de Ouro Preto? Foi lá que aconteceu isso.
não é? Quem é que começou a venda da Embraer? Por isso que eu acho que o Ciro está prestando um serviço sensacional ao Brasil hoje, porque ele está fazendo críticas pertinentes, mas a história dele me atrapalha com isso. Então, na verdade, hoje, a indústria automobilística tem poucos trabalhadores porque as peças estão sendo construídas fora. E porque no governo do Itamar e depois do Fernando Henrique se abriu, foram 225 mil trabalhadores na rua de uma hora para outra. Acabou a indústria de autopeça. Daí a indústria distribui no mundo. Fabrica na Argentina, tem um problema com o governo, tira da Argentina. A Ford saiu daqui como? Ela levantou o voo, tirou, os troços foi embora. Não tem tecnologia, não tem desenvolvimento tecnológico, construtivo. Então é isso que está acontecendo. Agora, é o capital financeiro mandando em tudo. Quem é que está contra isso? Meu líder nisso aí. Não é o teu bisavô, Karl Marx. Meu líder nisso hoje é o Papa Francisco, que não aceita o domínio absoluto do capital. Eu seria candidato do Paraná e do Brasil. Eu não sou candidato do mercado financeiro. Eu não sou candidato do arcabouço fiscal. Eu não sou candidato da venda de usinas. Eu não sou candidato da administração da Petrobras hoje, que produz 1 litro de gasolina por R$ 1,10 e eu estou pagando na bomba aqui no Paraná R$ 6,39, é comum. Mas estão garantindo o preço para garantir o lucro dos dividendos dos acionistas. Está mal administrada a Petrobras. Não era isso que o Lula tinha prometido para a gente. E daí baixa 10 centavos na gasolina. Então, em vez de 7, custa 6,35. E vem a conquista do nosso governo. Não pode ser assim, isso não é verdade. Mas eu ainda tenho esperança e acho que a crítica que se faz é uma crítica construtiva. Eu sonho que esse governo entenda que o Lula bote esses ministros dele na rua, recomponha isso e faça um governo com uma proposta para o Brasil. Aristotélica, Azenha. O Aristóteles falava em ato meio e ato eficiente, sem exageros pela esquerda que são insustentáveis, mas sem a covardia da aliança com o capital financeiro da direita. Uma proposta que possa fazer o Brasil avançar. E daí para frente a moda das ideias do Guerreiro Ramos, gênio da raça, que se abra a perspectiva da discussão e do crescimento do Brasil na sucessão das eleições discutidas que nós vamos fazer, com propostas de avanço. Não penso numa coisa radical, nem quero que o Lula faça bobagem que o derrube, mas eu estou vendo a consolidação do liberalismo econômico. E acho que o PT é ainda o único partido que tem no Brasil. Tem uma base maravilhosa, tem quadros muito bons, mas como qualquer partido político, tem gente agarrada no saco do presidente à procura de um posto, de um cargo, de uma indicação que está fazendo com que não se pronuncie. Eu tenho colocado algumas lives no ar. Uma boa parte dos intelectuais do PT me telefona, Requião, é isso mesmo, continue. Mas eles não falam publicamente. Eles me estimulam e calam a boca. Então, a briga é essa. Mas se nós queremos a melhoria do Brasil e não estamos centrados em vantagens pessoais, temos que continuar com isso. Acho que vale a pena.